Temos na tarde de hoje a alegria de contarmos com o Marco Leite. O Marco é coordenador nacional da área da família, então ele tem muito a nos ensinar e ele nos traz o tema hoje, relacionamento conjugal. A palavra é tua, Marco. Jesus te abençoe. Bom dia a todos, Que a paz de Jesus esteja conosco. E vou começar a nossa conversa hoje falando exatamente sobre uma história de Jesus. Todos lembram que Jesus, quando conosco esteve, ele ao tempo todo ficava com as pessoas ensinando. E num determinado momento dessa vida de Jesus, estava ele junto com seus discípulos, trocando algumas ideias, quando chega um jovem, a história do jovem rico. E esse jovem vira para Jesus e fala assim: Senhor, o que é que eu preciso para alcançar a vida eterna? Todo mundo lembra da resposta, né? No primeiro momento, Jesus virou e falou assim: o que é que está escrito nos mandamentos? Amarás a Deus sobre todas, amarás o próximo como a si mesmo. Foi o que Jesus disse no primeiro momento. Aquele jovem de imediato, até por ele ter tido uma formação boa, religiosa, ele falou assim: mas Senhor, tudo isso eu já faço. O que mais preciso eu fazer para alcançar a salvação? Naquele momento, Jesus entrou dentro daquele jovem. Conseguiu perceber na intimidade daquele mancebo o que fazia com que ele ainda não alcançasse esse voo que ele estava buscando. Aí sim veio a frase que provavelmente todo mundo lembra, Quando Jesus virou, falou assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. O que aconteceu com aquele jovem? Naquele momento, ele terminou pensando, deu as costas para Jesus e foi embora. O que aconteceu com aquele jovem? Quando a gente pega o Evangelho colocado lá na Bíblia, a história morre exatamente aí. Mas pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, que temos aqui embaixo, a Mary Rodrigues nos conta uma série de histórias na continuidade de muitos personagens do Evangelho que os nossos evangelistas não contam, porque ela pega e dá um enfoque dos acontecimentos para um lado espiritual, dando inclusive a continuidade da história. E a Amélia Rodrigues fala que naquele momento em que o jovem deu as costas e foi embora, Jesus ficou extremamente triste. Extremamente triste. E faço uma pergunta para vocês: aquele jovem sabia o que fazer? Ele sabia? Sim ou não? Quando ele chegou a Jesus, ele não sabia. Mas ele teve uma oportunidade ímpar. Ele chegou para Jesus e perguntou. E perguntou pela segunda vez. E Jesus respondeu. No momento em que Jesus disse: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue, ele sabia o que fazer. Ele fez? Não, ele não fez. Nós trabalhamos na área de saúde mental. Ao ler essa mensagem, essa história de Jesus contada lá no Evangelho, me veio uma análise do que aconteceu com aquele jovem. E terminei batizando aquele momento com uma doença, que é a síndrome do jovem rico. O que é a síndrome do jovem rico? É uma síndrome em que nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. Quem é que tem essa síndrome aqui? É interessante, porque no Evangelho, quando a gente pega algumas das histórias, a gente consegue
conceber algumas ações e traz isso para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente lê simplesmente a história e passa. Mas ao analisar essa história, nós vemos aí uma doença de comportamento. Uma doença de comportamento. Onde nós sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim não fazemos. Então é a síndrome do jovem rico. Amélia Rodrigues nos fala então nesse momento que quando aquele jovem deu as costas e foi embora, Jesus ficou extremamente triste. E por que Jesus ficou triste? Porque Jesus sabia o que ia acontecer com aquele jovem. Aquele jovem, conta-nos Amélia Rodrigues, na hora em que Jesus disse, vai, vende tudo que tens, ele falou assim, mas Senhor, tem que ser agora? E Jesus disse, sim. Não pode ser mês que vem? Não. Se você está decidido a alcançar a salvação, tem que ser agora. A decisão não pode ser para depois. E na cabeça daquele jovem, fala-nos Amélia Rodrigues, fala assim, não posso. Na semana que vem, eu estou participando de uma competição, tudo isso passando na cabeça do jovem. Estou participando de uma competição para o qual eu fui preparado durante meses. Lembrando que ele era um jovem rico de uma cidade em que ele foi preparado pelos seus pais para participar de uma corrida de biga representando sua cidade. É como se fosse um campeonato, uma Olimpíada, né? Conta-nos Amélia Rodrigues que o pai dele, a família, contratou os melhores treinadores, comprou os melhores corcéis, né, os cavalos daquele período, para que aquele jovem pudesse estar preparado para aquele evento que ocorreria uma semana depois. E ele dizia, não posso. Como é que eu vou abandonar tudo isso para o qual eu fui preparado? E naquela situação entre o fazer ou não fazer, apesar dele saber o que tinha que ser feito, porque Jesus disse o que ele tinha que fazer, ele deu as costas e foi embora. Uma semana depois, estava aquele jovem na outra cidade, iniciando a atividade para a qual ele tinha sido preparado durante meses. A largada foi dada, ele saiu na sua biga junto com os outros competidores, e um pouco mais à frente, um acidente aconteceu. A biga dele terminou tendo problema, ele foi jogado no campo de areia, e como ele estava um pouco mais à frente, as outras bigas vieram e o atropelaram. Amélia nos fala que naquele derradeiro minuto, no seu último suspiro, ele ainda olha e consegue enxergar a figura de Jesus. E Jesus vira e fala assim, vem meu filho, quem sabe em outra oportunidade. A síndrome do jovem rico é exatamente essa. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Nós procrastinamos a situação, e nesse procrastinar a situação, terminamos dando continuidade às consequências de nossos atos. Quando Jesus propôs para aquele jovem, naquele determinado momento, ir vender, dar para os pobres e seguir, não tenham dúvida, naquele instante, aquele jovem estaria mudando a sua história. Ele não participaria do campeonato na semana seguinte e possivelmente não teria desencarnado em uma semana, porque ele fez uma nova mudança no seu planejamento. Quantas vezes nós estamos vivendo aqui na Terra, por vezes estamos querendo algumas outras coisas e terminamos não fazendo por merecer essas outras coisas que a gente quer.
E aí a gente vai entrar então no nosso tema, que é exatamente o relacionamento conjugal. Ao estarmos na espiritualidade, chega um determinado momento, que lá na erraticidade estamos, né? Os nossos companheiros da espiritualidade maior vêm e nos falam assim, ó, está no momento de retornarmos à Terra. Quando retornamos a esse mundo, uma das primeiríssimas coisas a ser realizada no nosso planejamento reencarnatório, é a família em que a gente vai nascer. Não? Ou seja, a gente não simplesmente vai lá, aquela família ali vai engravidar, põe esse filho lá. Não é bem assim. Aquela família em que nós vamos nascer tem uma razão de estarmos nascendo naquele espaço, naquele local, com aqueles pais. Mas esse não vai ser o nosso foco. O nosso foco é o segundo momento desse planejamento, que é qual? A família que nós vamos constituir. Ou seja, se nós vamos renascer nesse mundo, um dos pontos principais é qual é a família que a gente vai constituir quando adultos nós estivermos. Afinal de contas, quem é que vai ser nossa esposa? Quem é que vai ser nosso marido? Quem serão os nossos filhos? Então isso é um dos pontos de planejamento reencarnatório que é desenvolvido na espiritualidade. Chega um determinado momento em que, nessa questão do relacionamento conjugal, a primeira coisa que se faz para que essa relação conjugal possa existir é a fase do namoro. Não é verdade? Para a doutrina espírita, ela define muito claramente que o namoro é um momento, é uma fase de suave encantamento. Vejam só o que Emmanuel nos coloca lá no Vida e Sexo, quando ele fala do namoro. O namoro é um suave encantamento. E é interessante a gente observar essa definição de Emmanuel, que durante a fase de namoro, e muitas das vezes, erradamente, alguns espíritas nos colocam essa situação, dizem assim, poxa Marco, eu estou namorando, mas está tão difícil. Está tão difícil. Mas sabe como é que é, né? A gente como espírita sabe que temos que levar nosso karma à frente. Pessoal, vamos relembrar, namoro é suave encantamento. Não existe, colocar entre aspas aqui, karma no namoro. Para quem está no processo de namoro e as dificuldades estão acontecendo, fuja. Fuja. Porque namoro não tem que ter dificuldade. Namoro é aquele momento que um olha para o outro, né? Só pelo olhar você já consegue falar, conversar. E é muito interessante que nessa fase inicial, muitas das vezes, estão os pais, as mães primordialmente, preocupadas com o relacionamento da filha ou do filho. Assim, meu Deus, isso vai dar errado, né? Então os filhos lá, aí chega o pai e vira para a menina e fala assim, querida, como é que você está namorando esse cara? Ele é um safado, sem vergonha, isso aqui. Aí a menina, pai, só fala isso porque só não conhece ele, né? E começa toda aquela confusão dentro do lar. Isso por quê? Porque naquele determinado momento, nos fala Emmanuel, a visão, ela é obnubilada, né? No sentido da gente não conseguir ver os erros, os podres, os problemas desse nosso companheiro, quando aquilo está previsto para dar certo. Né? Até por conta, se a gente soubesse de imediato quais eram os problemas na época do namoro, quem é que vai querer casar com problema? Né? Então o namoro é o suave encantamento. É o suave encantamento. Então a dica doutrinária, se no namoro está tendo aqueles perrepes, confusões, isso, aquilo, fuja, né? Porque não tem que estar sendo nesse momento as confusões do relacionamento. Lógico, isso vai acontecer lá na frente, quando a gente começar a se conhecer e a máscara cair, né? Óbvio que depois do namoro, hoje em dia nós nem vamos estar mais trabalhando a questão do noivado, né? Porque noivado hoje em dia já é quase uma instituição em extinção. Tá?
nos nossos relacionamentos atuais, nós verificamos muitos jovens falando assim: não, estou namorando e acho que vou casar, vamos fazer um test drive, que é o quê? Vamos morar um tempo junto, né? É interessante que uma universidade americana, há algum tempo, fez uma pesquisa sobre a questão dos namorados que moram juntos antes do casamento. A estatística demonstra que a probabilidade depois do casamento dar errado é muito maior do que aqueles que não tiveram essa experiência anterior. Aqueles que terminaram se guardando para morar juntos. Não estou falando dos relacionamentos sexuais, não, mas do morar junto antes de firmar o compromisso para o casamento, né? Então, isso não é doutrinário, é uma pesquisa de uma universidade americana que fez com algumas milhares de casais, mostrando exatamente que a ideia de quando você começa a firmar o relacionamento com aquela determinada pessoa, o ideal é com você que eu vou casar, né? Firma mesmo, né? Em vez dessa ideia do experimentar. Então chega um momento em que esses dois vão estar firmando o seu momento do casamento. E o que é o casamento de acordo com a doutrina espírita? É um progresso na marcha da humanidade, como nos coloca lá no Livro dos Espíritos. Kardec nos traz exatamente isso. Porque até então, como é que funcionava antes dessa situação do casamento? E se nós formos verificar, as sociedades, independente de onde elas existam, vocês vão ver que os casamentos, por diferentes que sejam, há na cultura de qualquer sociedade a proposta de, num determinado momento, quando as duas pessoas buscam firmar um compromisso, o casamento ocorre, né? Das diversas maneiras que a sociedade coloca. Mas o casamento, ela existe em todas as sociedades nesse sentido, tá? Então, o que é esse casamento? É um progresso da marcha da humanidade, onde um firma compromisso com o outro, e o outro firma compromisso com esse um. Tá? Então, além dessa união física e moral, esse compromisso ele vai estar muito focado na questão afetiva. Afetiva. E lógico, as coisas no dia a dia, então, começam a aparecerem. Às vezes, quando eu sento com jovens casais que ainda não firmaram seu compromisso, e pergunto assim: por que você vai casar com ela? Né? É muito comum eu ouvir a resposta, principalmente do jovem: é porque ela me faz feliz. Aí eu dou uma de chacrinha, né? Pega a buzina e resposta errada, né? E é errada. Como é que você vai estar casando com uma pessoa que você está dizendo que vai fazer feliz? Ela te faz feliz. Por uma coisa muito simples: ela vai te fazer infeliz. É expectativa. Quando a gente coloca a nossa felicidade, expectativa, na mão do outro, nós estamos colocando uma responsabilidade muito grande na mão do outro. E que o outro não vai conseguir atender isso de jeito nenhum. Não é porque ela não quer, é porque não consegue. Então, se a gente, na hora do nosso relacionamento conjugal, estivermos colocando todas as nossas fichas na felicidade que o outro vai me fazer, já temos aí um princípio das coisas darem erradas. Porque o outro vai ter problema em não construir a sua felicidade. Porque a construção da felicidade tem que ser minha. E como é que eu construo, então, a minha felicidade num relacionamento conjugal? Vamos pegar aqui um exemplo muito simples. Mãe. Quando é que uma mãe está feliz? Mães? Não? Quando é que as mães estão felizes? Quando os filhos são felizes, olha só. É uma resposta que eu não combinei, mas é um fato. Toda mãe sabe disso, né? A felicidade de uma mãe é ver a felicidade do filho. E a mãe às vezes está um caco, pregada, cansada, exausta, e vê o filho feliz, sorrindo, ela se realimenta, se renova. Não é verdade, mamãe? É isso que acontece. Como é que nós, então, vamos estar felizes no relacionamento conjugal? Quando a gente firma
a nossa felicidade em fazer o nosso companheiro ou fazer a nossa companheira feliz. Isso traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o bispo de Argel define o que é felicidade. Ele nos fala que ele encontrou felicidade nesse mundo quando viu no sorriso do outro o resultado da ação que ele fez. Vejam só que interessante, né? Ele encontrava felicidade quando via o outro feliz por coisas que ele realizou. No relacionamento conjugal não é diferente. Quando dentro da nossa relação estamos buscando a nossa felicidade no que o outro faz para mim, nós vamos ter problema. Quando no nosso relacionamento conjugal estou buscando a minha felicidade na felicidade que eu busco fazer para o outro, beleza, estamos no caminho certo. Então, nesse momento, a união ela começa a ter momentos de alegria, momentos de cumplicidade, momentos de felicidade construída na relação conjugal. E como é que isso se faz então? Nessas nossas ligações terrenas, nós vamos ver uma das coisas muito interessantes, que quando estávamos lá na espiritualidade, e foi desenvolvido dentro do nosso planejamento reencarnatório, a possibilidade de nós buscarmos alguém aqui para essa construção, existe uma coisa também muito interessante, que é qual? O que é planejado no plano espiritual, ele se cumpre aqui na Terra? Se cumpre? Lembrando uma das coisas muito interessantes da doutrina espírita, nós temos o nosso livre-arbítrio. João estava planejado casar com Maria, né? Então lá por volta dos 20 e poucos anos, João conheceria Maria, onde ao ver Maria, ele, né? Suspiraria, os dois se namorariam, gostariam de, num determinado momento, firmar a relação. Só que João, afoito, né, para os 18, 19 anos, encontra Felisberta. Tá? E nesse contato que ele tem com a Felisberta, óbvio, não estou querendo dizer aqui que nós outros vamos estar única e exclusivamente namorar uma pessoa na vida. Não é isso de jeito nenhum, né? Até porque faz parte do nosso aprendizado, às vezes, essa situação dos namoros que a gente tem, até para estar firmando mais à frente com um. Tem todo o lado da atração física, que é natural diante do nosso processo evolutivo e assim por diante. Tá? Mas naquele momento em que João encontra com a Felisberta, e nessas nossas andanças pelo mundo da atualidade, onde a liberdade, por vezes, passa para a libertinagem, né? As pessoas começam a ter as suas relações sexuais, e muitas das vezes, antes do momento idealizado lá à frente, esse casal terminou tendo a possibilidade de receber uma criança nesse mundo. E o que acontece? João, uma pessoa responsável, né, muda o seu planejamento reencarnatório, que estava para ficar com Maria, e assume a Felisberta como companheira de sua vida. Isso é possível acontecer? Lógico que sim. Então vejam só mais uma coisa interessante. Nem todo o planejamento desenvolvido na espiritualidade, ele é realizado conforme foi idealizado, por conta do nosso livre-arbítrio. E aí, o que é que acontece com o planejamento que foi pensado no primeiro momento? Na hora em que João acertou, a partir de então, o seu compromisso com a Felisberta, naquela reencarnação, o compromisso dele com a Maria foi desfeito. A espiritualidade já faz um novo replanejamento, porque a partir daquele instante, o compromisso de vida dele, numa situação de um relacionamento conjugal, já é com a Felisberta, não mais com a Maria. Ué, e a Maria?
Na brincadeira, talvez a Maria fique com o marido da Felisberta, né? Vai ficar com um outro companheiro, não obrigatoriamente numa situação assim, tá? Mas a espiritualidade faz uma nova reprogramação. E não cabe naquele determinado momento em que provavelmente até João vai encontrar Maria na vida. E já vi, infelizmente, em casas espíritas, a pessoa fala assim: não, Marco, mas a Maria que é a minha alma gêmea. E aí ele desfaz o relacionamento com a Felisberta para poder ficar com a Maria. Não mais, né? Não se justifica uma separação de uma relação conjugal já estabelecida, porque apareceu uma outra pessoa naquele determinado momento da vida. Lógico que em nenhum momento estamos a falar que a doutrina espírita é contrária à questão das separações conjugais. Muito pelo contrário. Nós não somos defensores, mas somos favoráveis. A doutrina espírita não sai por aqui defendendo as separações. Entretanto, é favorável à separação, no sentido que muitas das vezes, o que é que acontece com os casais, né? Quando, voltando à situação primeiro daqueles jovenzinhos, por que eu vou me casar com ela? E às vezes eu ainda pergunto assim: mas se a relação de vocês não der certo? Hoje em dia, é muito comum esses jovens já terem a resposta na ponta da língua. Que é qual? Se não der certo, separa. Resposta errada de novo. Porque o que é que acontece? A pessoa tem que partir para um relacionamento para fazer tudo que aquele relacionamento dê certo. Se alguém virar e falar assim: mas se não der certo, a resposta tem que ser: não, a gente vai fazer tudo para não dar certo. Ah, mas se não der certo, não, a gente está buscando porque a gente se ama e quer que as coisas deem certas. Lógico, pode ser que não dê. E a separação, ela vem não como uma solução, mas como uma falta de solução, porque a solução vai ser qual? Sempre os casais estarem juntos. Ninguém nasce com planejamento reencarnatório de separação. Isso não existe. Ninguém nasce com planejamento reencarnatório de uma segunda, terceira união. Isso não existe. Entretanto, nas relações conjugais, quando estas não dão certo, a possibilidade de separação existe? Graças a Deus, sim. Porque é preferível que o indivíduo busque a sua felicidade antes de acontecer maiores atrocidades numa relação. Quando é que um casal vai estar sendo identificado para uma separação? É quando falta amor? Não, é quando falta respeito, né? No momento em que na relação conjugal o respeito não mais existe entre os cônjuges, nós temos um problema sério. É abominável a questão da traição. Vai estar numa situação, às vezes, que essa relação está tão difícil pela falta de respeito que estão entre os cônjuges, que pode ser que aconteça assassinatos, suicídios, de tamanho sofrimento que está aquela relação, né? Das traições, dos adultérios. Então, preferível numa situação dessa que se separe, para que o compromisso não seja maior, e até buscar muitas das vezes a felicidade como segunda relação conjugal, o que não é problema nenhum numa situação dessa. Agora, o que não podemos em momento nenhum é estar colocando ou facilitando na relação conjugal a ideia da separação. Ah, não está dando certo? Separa, né? E aí vem Emmanuel nos colocar uma coisa muito interessante. Não temos nós condições de estar percebendo o que está dentro do outro. Ah, mas se eu estivesse no seu lugar, eu não estou no lugar do outro. Eu não estou. Às vezes uma coisa pequena para mim é muito grande para o outro. Às vezes para o outro ele consegue aguentar situações que para mim
Nunca. Então, quem somos nós para estar nos colocando no lugar do outro, numa questão de relação conjugal, de estar julgando ou orientando o outro o que é que ele deve fazer numa situação desse relacionamento conjugal? Por isso que, quando iniciamos a nossa conversa, eu trouxe Jesus. Jesus nos colocou muito claro na história do jovem rico o que aquele jovem deveria fazer. Só que ele fez? Não. Quando a gente faz a ligação disso, muitas das vezes com os nossos relacionamentos conjugais, vêm os espíritos, Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, Filomeno de Miranda, né? Raul Teixeira traz Teresa de Brito, né? O Camilo, nos dando orientações e orientações e orientações para a questão da família, para a questão dos relacionamentos conjugais, nos colocando o que é idealizado para esse nosso momento reencarnatório. Que muitas das vezes as dificuldades que nós temos dentro do nosso lar, elas não são gratuitas, elas não apareceram assim de graça. As dificuldades que nós, por vezes, temos com a nossa esposa, com o nosso marido, são frutos de conquistas do nosso passado. Quando, muitas das vezes, são frutos de conquistas do nosso passado, dessa própria reencarnação. Não é nem de vidas anteriores, não. Dessa nossa própria reencarnação. Pelo nosso jeito de ser, nós terminamos plantando uma semente na relação, que começa a brotar depois e gerar problemas entre nós. E às vezes, quando as dificuldades começam a acontecer, fala assim: ah, mas eu estou num casamento expiatório, é muita provação. Ok, então tente resolver isso logo. Tente resolver isso logo. Eu lembro certa feita lá na Federação Espírita Brasileira, fazendo uma palestra de uma situação no relacionamento conjugal, e comecei a falar sobre a situação de que, às vezes, numa relação, qual é o objetivo dela? É que a gente aprenda a se amar. E que muitas das vezes, se nessa vida esse amor não foi constituído, é bem provável que em outras vidas a gente tem que retornar na relação com aquela pessoa. E ao falar isso, eu lembro umas 5 filas assim à frente, no meio, um senhor, 80 e poucos anos, começou a chorar. É um negócio estranho, né? No meio de uma palestra, né? Um senhor já idoso começou a literalmente fazer aqueles soluços. O pessoal do lado: o que será que aconteceu? Já estava no finalzinho da palestra, mais 2, 3 minutos. Encerrei a palestra, fizemos a prece e fui conversar com aquele senhor. E ele virou: você está me dizendo que eu vou ter que voltar com a minha esposa na próxima vida? Né? Eu falei assim: como assim? Ele falou assim: são mais de 50 anos e eu tenho suportado ela ao longo desse tempo e já combinei com ela. Quando acabar, você para um lado ou para o outro. E você está me dizendo que eu vou ter que voltar com ela, né? O desespero dele. Eu falei assim: ó, só tem um jeito do senhor não ser mais obrigado a voltar com ela. Ele disse: como? Eu falei assim: aprenda a amar. Né? Aprenda a amar. Se o senhor quer se livrar da obrigatoriedade de estar junto com ela, aprenda a amar. Porque no momento em que a gente aprendeu a amar, não existe mais a obrigação de estarmos juntos. Nós vamos estar juntos porque queremos. E esse é o grande papel. Numa relação conjugal, o grande foco nosso dessa situação é aprendermos a amar um ao outro. Óbvio, muitas das vezes é difícil para a situação que essa relação se dá. E aquele companheirinho que falou assim, 50 anos suportando, eu falei assim: já está num bom começo, né? Já está um bom começo. Talvez não nessa mais, mas numa próxima vida, o amor venha
a existir. Mas o grande problema é que nos dias atuais, às vezes, quando acontecem as pequenas coisas, as pessoas já fogem. Não querem resolver. Não querem conseguir estabelecer aquela relação conjugal como momentos de aprendizado para que as coisas se deem. Relembrando, nada acontece de graça. Se nós hoje estamos em uma situação em que as relações estão difíceis, vamos lembrar, nós fomos os responsáveis por isso, não é o outro. E muitas das vezes o grande problema é exatamente isso, a gente fica jogando no outro a responsabilidade da dificuldade da relação. O jovem rico, ele sabia o que fazer. Quando eu trago essa síndrome do jovem rico para nós, e trazendo isso para a história nossa, individual ou de casal, na questão dos nossos relacionamentos afetivos, e pegando o que os espíritos e a doutrina espírita nos coloca, a gente sabe o que fazer. A gente sabe. Mas muitas das vezes a gente não faz. A gente não faz. Então, quando as dificuldades dentro do lar começarem a aparecer, quando os problemas na relação conjugal ocorrerem, vamos lembrar da história do jovem rico. Muitas das vezes há necessidade de uma ajuda externa, de um terapeuta, de um psicólogo, um psicanalista, de um psiquiatra. Isso faz parte do nosso processo. Eu coloco muito quando no consultório aparecem os pacientes e digo assim, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Vem para a terapia quem quer resolver. Né? Problemas todos nós vamos ter. E das mais diversas formas. Então, se nós temos problemas no nosso relacionamento conjugal, a casa espírita vai poder ajudar? Lógico que sim. Com a questão espiritual. Mas só o espiritual às vezes não é suficiente. Às vezes a gente vai ter que estar buscando outro tipo de ajuda num terapeuta para poder facilitar esse nosso autoconhecimento de como suportar a outra pessoa e às vezes ver que a dificuldade não está no outro, está em nós mesmos. Por isso que a doutrina espírita é muito clara nesse sentido, em nos dar condições de estar estabelecendo os nossos vínculos nessa vida, para podermos, quando retornarmos ao plano espiritual, 10, 20, 50, para alguns aqui, provavelmente 80, 100 anos, porque o homem de 150 anos já está vivendo entre nós, quando retornarmos então à pátria espiritual, revermos que o nosso grande problema na construção dessa nossa felicidade não é o outro, somos nós próprios. E na relação conjugal, quando essas dificuldades começarem a acontecer, vamos estar usando o que Kardec perguntou à espiritualidade, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da caridade entendida por Jesus? A espiritualidade nos responde com 3 frases. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Na hora que a gente começa a usar essas 3 coisas, benevolência, indulgência e perdão, que hoje, dentro do movimento espírita, a gente fala que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão, vamos estar começando a ter nas nossas relações conjugais a resposta de Jesus. A gente sabe o que fazer? Bip, 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 bip. Use o bip. Seja benevolente para com o outro e para consigo mesmo. Benevolência para com todos. Todos é o outro e eu próprio. Eu tenho que ser benevolente comigo. Indulgência para a imperfeição dos outros, para as imperfeições alheias. E aí uma coisa muito interessante que a espiritualidade nos fala, A indulgência a gente tem que usar para o outro.
Para nós, não. A gente errou? Errou. Você não pode ser indulgente contigo, falar assim, não vou mais errar. E firmar de não errar mais. Aí a indulgência para com o outro. A gente não muda o outro. O outro errou, fala assim, é bem provável que ele ainda continue errando. Vou continuar amando ele do mesmo jeito. Seja indulgente, né? Mas para consigo, não. Você tem que estar se comprometendo de buscar acertar o tempo todo. E perdoar, que é o final. Sempre, sempre, sempre. Então, nas nossas relações conjugais, quando utilizarmos a caridade como um princípio das nossas ações, entendida por Jesus, como responde a 886, vocês vão ver que vai ficar muito mais tranquilo toda quanto e qualquer relação com seu cônjuge e com o mundo em que nos volta. Por isso, vamos lembrar da síndrome do jovem rico, né? A gente sabe o que fazer. Vamos fazer. Não vamos deixar a síndrome nos atacar no nosso dia a dia, não. Que Jesus permaneça conosco, auxiliando-nos a levar essa nossa vida com tranquilidade e paz no coração. Fiquem com Deus.